Pessoal, estamos aí com a primeira aula de Java de POL, né, que é POO, Programação Orientada a Objetos com Java. Então, nessa primeira aula vamos mostrar como se cria um projeto, se cria uma classe, o que é uma classe e, se der tempo, vamos ver um pouco sobre encapsulamento e métodos. Então, se a gente ver aqui, eu achei aqui na Unicamp, então tem uma definição do que é uma classe, ou seja, uma classe é um gabarito para definição de objetos, tá? Então, significa o que isso, afinal? Significa que a classe nada mais é do que um molde. Com esse molde eu posso fazer quantos objetos eu quiser. Então vamos fazer uma segunda analogia. Vamos supor que uma planta de uma casa, ela é um molde. Quando a casa estiver pronta e construída, né, fisicamente, aí sim, ela se torna um objeto. Isso seria uma analogia que poderíamos estar fazendo. Poderíamos também usar o bolo, né? Temos a forma do bolo e aí colocamos a massa, né? Na realidade a forma seria a classe, certo? E cada bolo que a gente tirar seria um objeto. Então vamos lá, vamos criar um novo projeto. Então vamos escolher Java, aplicação Java, próximo. Então vou dar o nome do projeto de PO, vou desmarcar, criar a classe principal, vou marcar aqui, usar a classe dedicada para armazenar as bibliotecas, clico em finalizar. Bom, tá aqui o nosso projetinho, né? Se a gente clicar aqui, vamos criar um pacote nada mais é do que são diretórios lá dentro do Java, onde nós podemos separar os fontes, né, de acordo com o assunto, tá? Por exemplo, poderia colocar, se eu estivesse desenvolvendo um módulo para recursos humanos, eu faria um pacote RH, um módulo para contabilidade, um pacote contabilidade, porque aí ficaria fácil de eu portar essas classes, esse pedaço do projeto para outros projetos novos que possam porventura aparecer. Então nós vamos colocar aqui também o nome de PO, o nome do pacote. E agora eu vou criar uma classe. Vamos criar uma classe chamada pessoa. Bom, percebam que por padrão todo nome de classe em Java tem que ter a primeira letra maiúscula. Então, se fosse pessoa física, por exemplo, então física, o F de física seria, né, maiúsculo também. Lembrando que classes nunca vão ao plural, nunca tem um nome ao plural, porque cada classe vai representar apenas uma pessoa. Cada vez que você instanciar uma classe, ela vai representar apenas uma pessoa. Então também por padrão, né, que eu venho vendo aí através de informações na internet, em literatura de livros, não se pode colocar o S, não existe classes no plural, ok? Tá aí, então fizemos, né, a ideia acabou de fazer a classe. Então vamos definir os atributos. Então atributos são características da classe. Vamos ver aqui, através da definição de uma classe, descreve essas propriedades ou atributos que o objeto terá, ok? Então um atributo da classe pessoa, poderíamos dizer que seria o sexo, por exemplo. Ou então vamos fazer só com dois para a gente ganhar tempo. Vamos colocar apenas dois atributos. Então string nome seria um atributo, toda pessoa tem um nome. Int idade, toda pessoa tem uma idade. Agora vamos pensar um pouquinho. Eu poderia colocar string CPF, por exemplo. Bom, se a gente analisar um pouquinho, nem toda pessoa tem CPF, né? Um recém-nascido não tem CPF, ele é uma pessoa. Então esse atributo não seria inerente à classe pessoa, certo? Então isso aqui é só um molde, um modelo apenas. Eu posso instanciar, né, fazer sair do papel, entre aspas, quantas classes eu quiser, perdão, quantos objetos eu quiser dessa classe, né? Então nós vamos fazer isso agora. Para isso vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos colocar em novo,
classe Java e eu vou colocar aqui executa classe pessoa. Percebam que o nome da minha classe tem 3 palavras, todas elas começam com letra maiúscula de acordo com o padrão. Bom, para eu instanciar da classe pessoa, eu vou precisar de um método main, um método principal. Então, para isso eu coloco public static void main, ou seja, psvm, teclo tab, e a IDE automaticamente faz isso para mim. Muito bem. Logo após isso, eu preciso instanciar um objeto. Existem 2 formas de fazer a instanciação dele. A primeira, eu vou mostrar a primeira forma. A primeira forma eu poderia fazer da seguinte maneira: eu colocaria PE, Ctrl, espaço, já apareceu o nome da classe, pessoa, P. Então o que eu acabei de fazer? Se a gente fizer uma comparação com abaixo, a gente vê que está escrito aqui int i. Int é um tipo. E o nome da variável aqui no caso é i. De que tipo que ela é? Do tipo inteiro. Então, aqui eu nada mais fiz do que declarar uma variável P do tipo pessoa. Então, na realidade, P é uma variável referência para o objeto que está em memória. Tá? Então eu posso fazer P recebe, agora eu vou realmente instanciar. P recebe new pessoa. Ponto e vírgula. Pronto. Foi feito a instância do objeto aqui, nesse caso. Esse comando, esse new pessoa, ele vai instanciar o objeto e atribuir o endereço da localização desse objeto para essa variável referência. Então, P não é o objeto. P é apenas uma variável referência, certo? Então, se eu colocar um out, e aí eu posso preencher os atributos, né? Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, nome, e como é que eu acesso cada atributo desse que está dentro da classe pessoa? Através de um operador ponto. Então a minha variável referência chama P. Quando eu colocar um ponto, olha ali, automaticamente já aparece nome e aparece idade, certo? Então vamos só rodar esse daí, só para a gente ver o que acontece. E vamos aproveitar e vamos imprimir também, imprimir também a idade, né? Então vou colocar aqui idade. Vou concatenar aqui com p.idade. Para compilar eu vou dar um Shift F6. Então percebam que ele retornou aqui para mim, ó, nulo, porque por default uma string em Java ela é nula, não tem nada. E como idade também não foi atribuído nenhum valor, ele por default no Java ele é 0, ok? Então eu vou setar, vou dar valores. O que é setar? Eu vou dar valores aos atributos. Então como que eu posso fazer isso? Por exemplo, p.nome. O que ele vai receber? Ele é do tipo string, então nada mais justo do que colocar o tipo string. E vou setar p.idade, que é do tipo inteiro, então vou colocar, atribuir setar esse atributo com o valor 15. Vamos dar Shift F6 outra vez. Percebam que agora não está null mais nem 0, porque eu setei os valores. Olha lá. Então agora para nome eu tenho Maria, para idade agora eu tenho 15, certo? São os valores. Uma outra maneira que eu posso fazer essa instanciação seria da seguinte forma: eu posso declarar a variável referência e instanciar ao mesmo tempo, numa única linha. Pessoa, P recebe new pessoa. Olha lá. Essa é uma outra forma. São 2 maneiras aí que a gente tem como instanciar. Da mesma forma, setei com Maria o nome e setei a idade também com o valor 15, certo? Eu poderia ainda fazer uma coisa interessante. Eu poderia fazer uma variável referência chamada P1, certo? E fazer com que P1 receba P. Ou seja, o que está acontecendo? P1, na realidade, está recebendo o endereço do objeto em memória que serão setados aqui depois, ó, como Maria e com a idade 15, certo? Então, aqui, ó,
nós vamos colocar uma outra coisa aqui, vamos colocar assim: variável referência P abaixo. Então isso aí aqui, só para a gente saber que abaixo aí nós vamos ter as variáveis referências, a variável referência P abaixo, e aí a partir daqui de baixo a variável referência P1. Vamos ver o que ele vai imprimir. Olha só o que foi feito então. Apenas atribuímos, ok? Olha lá, nós apenas atribuímos a P1, que é uma variável aqui, ó, tá? Uma variável referência, nós atribuímos a ela a variável referência P. E logicamente vamos mudar aqui porque ele é uma variável referência. Então vamos ver o que vai acontecer aqui embaixo. Shift F6. Olha lá, variável referência P. Então, para a variável, que é essas três linhas aqui, ó, são essas três primeiras linhas aqui. Então ele imprimiu Maria, imprimiu idade 15. Agora mais três linhas, vai imprimir variável referência para P1, que são essas três linhas aqui. Vejam que é o mesmo. Por quê? Porque essa variável referência aponta para o mesmo objeto em memória. É isso que está acontecendo. Por isso é que os dois, tanto as duas variáveis de referência, tanto P1 quanto P2, certo? Tem o mesmo valor, ok? Então é coisa simples, né? Bom, agora vamos dar uma outra olhada aqui. Vamos digitar aqui Java. Bom, eu acho melhor fazermos o seguinte. Vamos terminar essa outra videoaula aqui. Vamos terminar esta videoaula por aqui e vamos fazer o seguinte: na próxima videoaula vamos falar sobre encapsulamento, ok? Então tá, obrigado por assistir. Se você gostou, favor clicar aí no gostei aí embaixo para ajudar a divulgar o vídeo. Um abraço, obrigado.